mais. Atualiza de novo os dados, então, do dólar, por favor. 6,09. Nesse momento, cotação da moeda americana, 6,09. 6,09. Queda de 0,09%. Hoje, como a gente falou, chegou a 6,20 dólar comercial. Dólar turismo chegando a 6,40 em algumas casas de câmbio. Mesmo com o leilão de dólares, né, Ju? Ainda assim, não teve como recuar. E aí, o que explica, né? Como explicar esse dólar de 6,20 nessas condições de temperatura e pressão? Pois é, você vê que tá ligado, boa tarde para todos, Boa tarde. tá ligado diretamente na política. E quando o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que ia votar uma parte hoje do pacote fiscal, imediatamente o dólar começou a ceder, chegou a máxima de R$ 6,20 e a mínima de R$ 6,05. E agora, então, está nesse patamar de R$ 6,09, que é o mesmo fechamento de ontem. O que a gente vê muito claramente até que a grande discussão era que, em Brasília, o que se fala muito é que tem uma espécie de painel imaginário que, quando o dólar começa a subir, imediatamente a política se movimenta. E estava demorando. Vamos lembrar que... Estava queimado esse painel, então. Pois eu acho que esqueceram, acabou a pilha. Acabou a bateria. Quando bateu 5,70 o dólar, foi quando o Haddad chegou a público dizendo que ia ter um pacote fiscal, que ia ter um pacote de corte de gastos e tal. Demorou, mas foi o dólar ali que causou deu alerta, né? E aí o dólar subindo e nada, né? O que hoje cedo, eu falava até aqui na rádio, na TV, era que faltava alguém firme na liderança do Congresso e o próprio ministro Haddad falar firme, falar mostrando a gravidade da situação, porque parecia que o mundo estava acabando, a gente não sabia aonde que isso ia parar. O Banco Central colocando caminhões de dinheiro, já estava fazendo o segundo leilão hoje, fez logo cedo, já abriu em alta. Na hora do almoço, meio-dia e pouco, anunciou um segundo leilão hoje. A gente já tem o maior leilão desde a pandemia. Nas últimas 2 semanas, 12 bilhões e 700 milhões de dólares em leilão de dólar. Somando essa semana... E a semana passada. Então, em poucos dias, né? Porque começou no final da semana passada, né? Exatamente. Tá somando dezembro, todos os dias de dezembro até agora. Que foi basicamente semana passada e agora. O mais pesado, né? Foi desde recorde sexta. Tinha sido 2020, né? 2020, março de 2020. Então, o Banco Central colocando um caminhão de dinheiro e parecia, sei lá, o Congresso estava ali negociando, mais emendas, mais dinheiro, o judiciário, não, vamos manter minhas regalias. O mundo parecia que era um mundo à parte, né? Ontem o Haddad falou, né, na saída da casa do Lula, para não desidratarem as propostas. Né? Mas faltou uma mensagem firme. Olha, gente, o negócio é grave, a gente tem que ter responsabilidade com o Brasil. Tava faltando, assim, alguém e finalmente não se sabe, como você falou, o Lira não garantiu que vão aprovar o pacote, falou que vai botar em votação, né? A aprovação é outra coisa, mas pelo menos se movimentaram para dar uma sinalização de que tem um pingo de responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Porque, gente, o dólar, quando a gente fala aí de dólar batendo 6,20, é um dólar que está aumentando bate no muito, nosso bolso, né? A expectativa de inflação. Hoje eu estava no supermercado, várias pessoas vieram comentar que estavam sentindo alta de dólar no dia a dia. Pãozinho, né? Por causa do trigo. Exato. Carne, que aí exporta mais. Exato. E aí a carne fica mais caro já aqui pra tá mais gente. Caro. Um dos fatores é isso, além da questão climática. Vários produtos da indústria também já estão componentes importados, principalmente eletroeletrônicos, eletrodomésticos, já estão com alta de preços. Isso sem contar essa última pernada acima de R$6, porque a última medição é quando o dólar estava abaixo de R$6. Então, isso é sério. Então, estava faltando, e eu acho que ainda está, uma mensagem mais dura. Porque, senão, gente, a economia, a gente ainda tem uma chance de crescer no ano que vem acima de 2%. O CNI falou hoje em perto de 2,5%. Tem vários bancos, consultorias prevendo 2,3%. Ainda é um bom crescimento. Com uma perspectiva de menor crescimento, obviamente, o governo gastando menos para o ano que vem, com juro mais elevado, inflação também batendo aí no bolso, mas ainda não é o fim do mundo, né? Agora, você está vendo o dólar indo embora. E se a inflação dispara, aí sim a gente começa a sofrer fica mais. uma situação complicada, né? Agora, Ju, só para a gente complementar, concluir, só uma análise breve aqui com você, que você falou assim, quando o dólar bateu em 5,70, o Haddad veio a público para dar aquela mensagem de assegurando, da segurança de que teria o pacote, que estava finalizando, né? O meu ponto
Eles erraram o time. O PT discute aqui, discute ali, tenta influenciar as decisões do presidente Lula. O Ministério X não aceita cortar. Aí é o outro ministro que fala, não, aqui também não dá para cortar. Ficou aquela discussão, como se o relógio não estivesse correndo. Exato. Na verdade, quando o dólar bateu a 5,70, esse pacote já tinha que estar sendo entregue. Tá mas pronto, aí, né? Exatamente. Então, assim, o governo perdeu o time do ano. Total. A gente está falando desde o começo do ano, desde a metade do primeiro semestre, que a meta de equilíbrio fiscal que o próprio governo estipulou, ele estava fora, que não ia conseguir cumprir. Então, a gente está falando disso há pelo menos uns 8 meses. Quando o dólar bate a 5,70 e o governo, vai ter... E aí agora sai, no final do ano, faltando uma semana de tempo útil. Ainda entrega um pacote minguado. Então, assim, realmente... o erro é perder o time. E aí o ano fica comprometido com esse dólar às vésperas do Natal, beirando 6,20, como foi hoje. Bateu em 6,20. Então, assim, agora o governo conta com as gotas de esperança dessa votação no Congresso para, se votar, conseguir acalmar o mercado e baixar o dólar nesse finzinho de ano. Mas é um erro, na minha opinião, do governo. Perdeu, não olhou o relógio com a seriedade que devia ter olhado. Você está coberta de razão e, inclusive, falta convicção do governo Lula de que é necessário ter ajuste fiscal. Fica muito esse discurso populista de que estamos protegendo os pobres. Quando você vê a redução da pobreza e da extrema pobreza recentemente, ela obviamente tem um apoio fundamental dos benefícios sociais, mas principalmente mostram os dados do mercado de trabalho. Então, parece que é um governo que não acredita que a economia estando bem, saudável, com inflação controlada, vai gerar emprego, e isso vai ser principalmente o fator principal, o trabalho, para reduzir pobreza e reduzir desigualdades. Então, parece o tempo todo que fica um discurso de estão querendo, né, que a gente talvez não precise. Bom, mas se você não tiver responsabilidade fiscal, eu ainda preciso te convencer a essa altura do campeonato, é essa a sensação, que o governo Lula ele não é convencido da necessidade de ter responsabilidade com as contas. Fala-se muito, mas se entrega muito pouco. Mas aí então, eu acho essa desconfiança é reflexo disso que a gente está vendo. Aí o dólar de 6,20 convence. Exatamente. Que daí é péssimo para a economia. Exatamente. E para o bolso dos mais pobres, especialmente. Sempre Obrigada. assim. Obrigada, Beijo. viu, Ju? Beijo. Valeu. Até amanhã.